Vamos continuar com agora a palestra de encerramento desse encontro. Logo em seguida, nós teremos o debate, como vocês já sabem. Tema judicial: atuação da perícia médica no processo judicial, cujo palestrante é o professor Dr. Roberto Camargo. Ele é livre docente da Universidade de São Paulo e ex-diretor do Instituto Médico Legal do Estado de São Paulo. Bom dia, quase boa tarde, né? Todo mundo esperando o churrasco. Eu queria enfatizar que eu estou substituindo o Dr. Jarbas Simas, né, que é o vice-presidente da Associação de Medicina Legal e Perícias, que hoje está em Brasília, porque ele é presidente também da Perícia Previdenciária, e ele tem uma assembleia lá. Então, solicitou que eu viesse, e não sei se eu estou à altura de representá-lo. Mesmo porque ontem o doutor Reinaldo me pediu para que diminuísse o tempo. Então, ontem à noite, 11 horas da noite, eu fui diminuir o tempo. Assistindo aqui a palestra do doutor Heitor, e que me antecederam, eu vou diminuir mais ainda, né? Porque o último sempre fala de acordo com o anterior, né? Eu, quando participo de banca examinadora, cada vez que os cabelos brancos vão ficando maiores, você é o último a falar. Então, você fala de acordo com os anteriores, você não fala praticamente nada, né? Bom, mas eu queria... Nós demos uma mudada radical, para pelo menos dar alguma coisa, não nova, mas de algumas reflexões, principalmente em caso de nexo causal. Então, eu vou passar muita legislação que já foi dita por pessoas, pelo presidente, né, que é o juiz, o doutor Heitor, que eu sempre falo na sociedade. Lá eu sou, hoje, da Sociedade Brasileira, sou presidente do Conselho de Ensino, de titulação e de certificação. E eu falo que todos esses eventos, e o doutor Reinaldo está de parabéns, tem que ter o judiciário. Não adianta médico discutir com o médico, né? Quem tem a caneta é o juiz, né? Então, nós fizemos, inclusive fui presidente de um congresso em São Paulo, em que foi o congresso da nossa área que mais teve elementos judiciários. Desembargadores, acho que o doutor Reinaldo foi e tal. E eu acho que tem que ser assim, né? Bom, só para deixar algo, eu sei que ninguém tem praticamente essa dúvida, quando se fala em medicina legal, sempre pensa-se, houve um vício de falar que é o legista, que faz perícia criminal. Mas, na realidade, tudo surgiu, tudo é medicina legal. Toda a parte do trabalho, previdenciário. E aqui a gente mostra a inter-relação com tudo. Então, isso seria todas as ciências forenses. Então, o que é um médico perito? Um médico perito, a perícia, a medicina legal, é a intersecção da medicina curativa, da medicina preventiva e do direito. Consequentemente, o perito, dentro da sua formação, ele, que nós vamos falar muito sobre isso, que compete a nós na sociedade, dentro da formação, ele tem que ter essas noções. Certo? Não pode deixar de ter essa noção. Bom, aqui eu vou passar rapidamente a prova, os tipos de prova já foram ditos, o valor da prova. Então, é um elemento demonstrativo do fato. O objetivo da prova é formar a convicção do jogador. O objeto da prova são os fatos que reclamam uma comprovação, e o sujeito da prova é a pessoa ou coisa onde se busca a prova. Não vou passar rapidamente a legislação, mas no artigo 130 do CPC,
caberá ao juiz de ofício o requerimento de a par determinar as provas necessárias à instrução do processo indeferindo as diligências. No 145, quando a prova de fato depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por um perito. E o doutor Heitor falou, infelizmente, eu não assisti toda a palestra, mas o que eu assisti, ele falou do problema de a tendência de pegar um especialista. Não é isso? Tem uma especialidade. Eu entendi especialidade de medicina legal e perícia médica. Tá? E a sociedade, queria deixar claro, nós estamos... Nossa bandeira é essa, é a formação. Não vamos mudar o ordenamento jurídico, mas queremos oferecer ao judiciário as pessoas com uma boa formação. Para isso, tem que se iniciar, dar o start em cursos. Então, esse próximo concurso de título de especialista, que vai se dar agora dia 17 de novembro, no Rio de Janeiro, tem os pré-requisitos para prestar esse concurso. Quais são? Primeiro, que a pessoa tem que ter 6 anos de experiência em perícia. Depois, residência médica ou curso de formação do tempo da residência médica, que esse ainda nós não temos nenhum. Tudo isso feito com anuência e orientação da Associação Médica Brasileira, cujo título de especialista nós só somos os intermediários, quem dá a associação junto com o Conselho. Então, o que aconteceu? Quando apareceu a sociedade, fez essa especialidade, uniu, como o doutor Desirê já falou, apareceu N cursos, de 150 horas, 360, querendo ser chancelados pela sociedade. Um puramente mercantilismo. Como você vai formar um perito com 150 horas? Principalmente agora que ele tem que ter o programa de medicina legal também. Tá? Então, minha mãe foi xingada, infelizmente ela faleceu, mas foi xingada barbaridade, mas juntamente com a MB, nós instituímos isso. Até quando? Até quando a MB bancar isso e alguém da sociedade. Por quê? Porque nós entramos na sociedade para tentar fazer alguma coisa para a especialidade. O meu sonho era deixar o legado para que o juiz deixe de nomear, não digo todos, amiguinhos, certo? E vai na sociedade, eu quero um camarada desse perfil, que eu preciso disso, me manda tal. Já está ocorrendo alguma coisa, defensoria pública tal. Outra coisa, problema que o colega falou de honorários. Eu sou contra tabela. Porque senão nós vamos virar outra vez tabela da MB. Certo? Eu sou cirurgião, de cabeça e pescoço. Então, uma cirurgia, vou pegar aqui mais dá, vai, tireoide. Tá? Pagam R$300. Eu não trabalho com tabela de MB, graças a Deus. Então, nós vamos virar isso. E isso, parte do judiciário está querendo tabelar as coisas. Perícia administrativa, ao longo do interior, tudo, já estão pagando R$200, né, doutor? Eu chamei um camarada para consertar minha churrasqueira no meu apartamento, me cobrou 360, com meia hora. E R$200, o judiciário não vai pagar nem lanche. Paga só condução, não é, doutor? Saiu. Nós recebemos na sociedade. Então, eu acho um absurdo. Então, acho que nós temos que ir de mão dadas com o judiciário para fazer essa mudança. Não é de médico discutindo médico, não. É a opinião do judiciário. É quem tem a caneta, o doutor depois levar para cima, fazer reuniões, e a gente trabalhar juntos. Certo? Uma coisa coerente. Então, a formação, eu falei. Bom, então, muito bem, vamos tocando aqui.
Então, a perícia médica, se a gente fosse conceituar, tem vários conceitos, é o meio da prova realizada por profissional da medicina legalmente habilitado, visando informar a esclarecer alguma autoridade sobre o fato próprio de sua especificidade funcional, no interesse da justiça e da administração. Eu acho que todo mundo sabe sobre esse slide, porém, aonde entra a produção de prova no direito processual penal, né? Depois, quando vai se fazer o inquérito policial, tá? Então tem o boletim de ocorrência, se faz o exame de corpo de delito, e com isso entra no inquérito policial. E aqui, no caso, a produção, quando é a produção de prova, e entra a perícia médica. A ocorrência das jurisdições na esfera civil, estadual e federal, na esfera criminal, nas áreas de família, nas áreas de fazenda pública, estadual, federal e na justiça do trabalho. Tem muita coisa. Já foi dito isso, inclusive pelo doutor Heitor, acho que foi o doutor Heitor que falou da perícia indireta, certo? Tem a direta e a indireta, no morro, a pessoa já que está em óbito, que foi a óbito, então, através de documentos, pode-se fazer a indireta. A classificação, nós temos as perícias médicas administrativas, que é privada e pública, processo administrativo, processo ético disciplinar, perícias médicas forenses, que é criminal, cíveis e trabalhistas, e em relação ao perito oficial e assistente técnico, que também já foi comentado, só salientar que os peritos estão sujeitos aos impedimentos ou suspeição, que são os mesmos do juiz de direito, porém, os assistentes técnicos não. E a relação profissional cordial, que também já foi falado alguma coisa entre os dois, entre o perito e o assistente técnico, tem que ser uma relação muito cordial, com limites, que o doutor Dizerê já falou, éticos, que na realidade todos nós sabemos que não há, em muitos casos, certo? Não existe lados de verdade. E eu sempre falo que o perito, e o doutor Heitor, quando eu fui diretor do instituto, realmente lá, o perito, ele, se der uma chance, ele quer julgar. Perito não é para julgar, é visum ad repertum. Ele, mesmo em erro médico, perito não julga. Ele vai falar para o juiz se tem nexo causal ou não. Quem julga é o juiz. Mas nós temos que se administrar em qualquer área da perícia, para não querer julgar as coisas. O perito não pode negar aos assistentes técnicos acesso aos dados processuais, bem como presença em visitas e exames. Porém, doutores, operadores do direito, o perito pode negar a presença do operador do direito no exame médico da perícia. Por quê? E isso há muito conflito. Primeiro que perícia médica é ato médico. Ponto. Até, felizmente, a nossa presidente, na lei do ato médico, não vetou isso, porque ela foi consciente. Sendo ato médico, uma pessoa leiga, ela pode participar do exame? Se tiver um exame em partes íntimas, o advogado está do lado? Não. Por isso que ele tem o seu representante, vamos assim dizer, no exame, que é um médico assistente técnico. Tá? Então, eu acho que isso já está ficando muito... Ainda existe por aí problemas com advogados que querem assistir à perícia.
Só para rapidamente falar, perito oficial é investidor em cargo público através de concurso, é judicial e administrativo, perito ad hoc, nomeado em processo específico, judicial e administrativo. E aqui já foi dito, mas nós destacamos, já foi dito pelo doutor Desirê, os atributos do perito, a honestidade, eu acho que a honestidade não é uma qualidade, é um dever. A idoneidade moral, conhecimento técnico, responsabilidade, bom senso e compromisso com a verdade. Isso que se destaca, dentre outros. O laudo já foi falado por vários colegas, inclusive pelo doutor Heitor, embora eu vou falar alguma coisinha no final, se houver tempo. E perito oficial judicial, Instituto Médico Legal. Talvez eu não fui completo. Hoje você fala medicina legal, pensa-se que é só criminal. Não, medicina legal é tudo. Tem a medicina criminal que é feita pelo médico concursado do Instituto Médico Legal, perícia criminal. E também, perito oficial, que presta o concurso, é o Instituto de Medicina Social e Criminologia do IMESC. Perito oficial administrativo, Previdência Social e a Polícia Federal. Peritos de confiança das partes, contratados e indicados para atuar em processos específicos, que são os assistentes técnicos. Nomeados pelo juiz em cada processo e considerados de confiança pessoal do juiz. Processo civil, trabalhista, processo previdenciário, acidentário, exceção no processo penal. E hoje nós temos a figura do assistente técnico no processo penal, que antigamente não existia. Tá? Indicado para atuarem como peritos em procedimentos administrativos, processo CRM, seguradora, justiça desportiva. E limites de atuação, pelo grau de seu conhecimento médico, pelo exame pericial, pela legislação pertinente à matéria. Isso é teoricamente. Na prática, a gente vê um pouco diferente. Então, por isso que nós temos que lutar para... Tá? O perito deve manter a sua discussão no âmbito da lei e do processo em que atua, além de obedecer às situações de impedimentos legais e éticos. Já foi dito. Bom, aqui nós vamos passar rapidamente, nem vamos tecer consideração em algumas coisas aqui. Impedimento de suspeição. Isso são tudo artigos que já foram elencados aqui e também, creio que vai ter o debate que o doutor Reinaldo falou, alguma coisa vai perguntar. A falsa perícia. Em relação ao Código Penal. Eu acho que eu queria chamar a atenção disso. No artigo 342, é fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial administrativo, ou em juízo, uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, reclusão de 2 a 6. As penas aumentam de 1/3 se o crime é praticado mediante suborno. O fato deixa de ser punível se antes da sentença o agente se retratar ou declarar a verdade. Então, é só para chamar a atenção da falsa perícia. Aqui, que elenca no processo civil quem pode ser perito. A falsa perícia também, no Código Penal, outra vez, para fazer afirmação falsa, eu já falei. Já falei. Falsidade ideológica. 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deixa de ser escrita, com o fim de prejudicar o direito, criar a obrigação ou alterar a verdade. Parágrafo 1. Se o agente é funcionário e comete o crime prevalecente do cargo, ou falsificação ou alteração é assentado em regime civil, aumente-se a pena. Falsidade de atestado médico, já. Então, só para chamar a atenção que também
nós temos, em termos de direito penal, nós temos que observar isso aí. Bom, o que o doutor Gilberto falou é uma coisa muito importante. Nós temos uma dificuldade em quantificar o dano corporal. Então, na vida, quando a pessoa está interessada e começa a trabalhar, tudo cai, né? Solicita. Me solicitaram para presidir o dano corporal no Brasil. Então, nós estamos fazendo uns protocolos que todos os peritos vão receber, que minha meta, até o fim do ano que vem, é fazer uma proposta de uma tabela brasileira. Que, na realidade, em São Paulo é uma coisa, aí alguns usam a portuguesa, europeia, tem a da SUSEP, tem o problema que o doutor falou, e o dedo de um pianista. Então, eu acho que porque o Brasil não pode ter uma... Eu acho que para o judiciário vai ser muito importante. Obviamente, vai ser exposto para o judiciário, conversei até com alguns desembargadores sobre isso. Então, eu queria só falar alguma coisinha, que eu sei que todos estão ansiosos para o churrasco, sobre o dano corporal, e que a avaliação e reparação dos danos corporais baseia-se em cada Estado brasileiro em disposições legais baseadas em tradições jurisprudenciais e doutrinas diferentes. Então, é uma coisa... E, às vezes, aí até por... Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Problema do DPVAT. Tem uma lei federal que o médico legista tem que fazer o exame da perícia para o DPVAT. O médico legista, ele não é expert em perícia civil. Tá? Nós, como diretores, mandamos até para o CFM, mostrando que é antiético o médico fazer. Tem um Estado, que não vem ao caso agora, fala, nós damos 100% para todo mundo, para dar uma ferrada na seguradora. Bom, isso aí está errado. Então, por isso que acho que nós temos que ter uma tabela de quantificação, você entende? Para fazer isso. Então, a necessidade de um sistema único de avaliação é muito importante. O objetivo da avaliação é definir com clareza o que se deve avaliar, definir a metodologia da avaliação, estabelecer quem deve avaliar. O doutor Heitor mesmo falou que os médicos falaram, poxa, vai ser difícil eu determinar um nexo causal. Então, acho que a única mensagem que eu queria deixar com vocês hoje é uma cartilinha, são 7 mandamentos, que para favorecer, para vocês determinarem. Se vocês seguirem essa cartilinha, vocês vão ver como vai ser. Bom, então, eu vou passando. Aqui, palavras de um autor: peritar é estudar, compreender, descrever e depois explicar para fazer compreender. Certo? Então, não é julgar. Só eu tive curiosidade, em dano corporal, nos escritos de Hammurabi, já tinha alguma coisa, desde a época do Código de Hammurabi. Aqui, a reparação ao longo das áreas do direito. O direito civil obriga a pagar o dano, o direito penal penalizar o autor, o direito do trabalho impor uma sanção trabalhista e administrativo impor uma sanção por parte do conselho da classe. Todas as áreas que abrange. Então, para você, ao estabelecer uma lide, não se pode prescindir da atuação do médico legista e do perito médico para a constatação diagnóstica, avaliação da extensão do dano. Então, a lesão leva-se a um dano, o estabelecimento do nexo de causalidade e até, conforme o caso, a colaboração na apuração de elementos úteis para a apreciação da culpa.
Eu vou passar isso para frente. O objetivo é reparação integral do dano, estabelecer exatamente quanto possível o equilíbrio destruído, reparar os danos injustos. Reparação, isso aí é toda a legislação. Bom, elementos necessários na responsabilidade. Não vou, senão eu vou embananar tudo aqui. Desculpa aí, mas eu tenho, devido às solicitações, eu tenho que. Metodologia pericial. Certo? Então, a metodologia pericial é comum para todos os tipos de perícia. É comum para todos os tipos de perícia, só que as coisas vão se devagando. Objetivo e conclusão diferem com o âmbito do direito. O conhecimento das regras e objetivos do direito que regem cada tipo de perícia. Estar consciente relativamente às implicações que o seu parecer pericial irá ter na decisão. Aqui já foi falado do relatório pericial, embora nós gostaríamos de entrar, mas não vai ter tempo no final. Acho que isso é muito importante. Foi frisado não só pelo doutor Heitor, pelo outro colega que antecedeu. Bom, aqui do nexo causal a gente colocaria o efeito. Resultado da ação de uma causa, a relação vínculo que une a causa e seu efeito, e a imputabilidade, o vínculo que permite atribuir retrospectivamente um efeito à sua causa. O estudo da imputabilidade médica é um dos temas mais relevantes da avaliação do dano corporal. A existência do nexo causal entre o traumatismo e o dano é indispensável para o ressarcimento deste. Bom, então vamos lá. Critérios clássicos de imputabilidade. Seria a natureza adequada do traumatismo. Então, qual é a natureza do traumatismo? Isso é o ideal, é a mesma coisa quando nós fazemos um planejamento na nossa vida financeira. É escrever. Você vai planejar escrever. Para determinar o nexo causal, vocês vão pegar esses itens e vão responder escrevendo. Vocês não erram nunca. Natureza adequada das lesões a uma etiologia traumática. Adequação entre a sede do traumatismo e a sede da lesão. O encadeamento anatomoclínico, a adequação temporal e a exclusão da pré-existência do dano relativamente ao traumatismo. E exclusão de uma causa estranha ao traumatismo. Então, vamos lá. A natureza adequada do trauma. A lesão deve ser produzida por um traumatismo determinado. Significa que deve dizer uma proporção entre a intensidade do traumatismo e a quantidade de dano produzido. Não é suficiente que tenha ocorrido o traumatismo. Deve-se provar que sua intensidade tenha sido suficiente para produzir o efeito constatado. Ainda, o trauma, as perguntas que eu vou fazer para mim. O trauma realmente existiu? O evento tem uma data caracterizada? O trauma sofrido pode produzir os danos alegados e as sequências em análise? Se fazendo essas perguntas, automaticamente, no primeiro item, no primeiro mandamento, você vai achar. 2. Natureza adequada das lesões a uma etiologia traumática. É admissível uma etiologia traumática para a lesão em análise. Por exemplo, hematomas e equimoses são predominantes traumáticas, mas não são exclusivamente traumáticas. Certo? Às vezes pode ser até uma fragilidade capilar, você vai ter equimoses. Adequação entre a sede do traumatismo e a sede das lesões. Então, as alterações observadas têm relação anatomofuncional com as lesões sofridas? Exemplo, efeitos à distância do local do impacto, traumatismo craniano. Tem repercussões, às vezes, à distância do impacto.
4. Encadeamento anatomoclínico, também chamado de critério de continuidade fenomenológica. Analisa a sucessão de fatos fisiopatológicos a partir dos traumatismos e das lesões sofridas ou efeitos finais. É a concatenação lógica e coerente dos cenários colocados em marcha pelo traumatismo. Por exemplo, as sequelas, elas são analisadas, são habitualmente observadas para as lesões sofridas. Então, você vai perguntar, essas sequelas são habitualmente observadas? Então, entre o traumatismo e o dano, a imputar e deve existir uma continuidade de sintomatologia, uma sucessão de fatos fisiopatológicos, que torne plausível e aceitável uma cadeia causal. 5º, adequação temporal. Deve-se analisar o processo como contínuo, que se inicia a partir do trauma e continua no tempo até o momento da avaliação pericial. Deve existir uma relação de temporalidade. Geralmente, os efeitos do traumatismo são imediatos, mas em determinadas ocasiões existe um período de latência que deve ser comprovado. 5º, adequação temporal. B, o período de tempo transcorrido entre o trauma e o dano deve encontrar dentro dos limites aceitáveis pela experiência para o reconhecimento da relação causa e efeito. Isso aqui é muito importante, por quê? Que é quem vai atuar em perícia médica. Quando eu falei que uma das coisas, pré-requisitos para prestar o concurso, é um curso de formação, primeiro, esse curso tem que ser realizado associado a uma faculdade, que tenha as 4 grandes áreas. Porque o colega vai ter que passar pela clínica médica, cirurgia, ortopedia, pediatria. Porque como uma pessoa não médica vai determinar o nexo causal, se não tem conhecimento? Então é uma brincadeira, tá certo? Então, por isso, nexo causal é difícil? Não, doutor, para determinar. Se ele tiver um bom conhecimento médico, se ele seguir uma rotina e se ele for médico. C, adequação temporal. O intervalo livre entre o traumatismo e o dano deve ser compatível e adequado a uma etiologia traumática. Não se admite que uma queda produza, após pouco tempo, alterações próprias de degeneração, coluna e joelho, que às vezes aparecem. Na 6ª, exclusão da preexistência do dano. Estudo do estado anterior, dano já existe, e estado mórbido anterior agravado ou revelado por um traumatismo determinado, ausência conhecida de um estado anterior patológico, prévio ao evento traumático, necessário para excluir um fato. E exclusão da preexistência do dano. Exemplo, uma fratura com características radiológicas antigas será excluída do dano pós-traumático recente, embora não se possa excluir uma causa traumática para tumores. O tumor revelado logo após o trauma fica excluída dessa casualidade, pois já existia. 6º ainda, é possível afirmar que o periciado não apresentava alterações prévias? É uma pergunta que eu devo fazer. Uma fratura antiga, um calo ósseo, tumor revelado após trauma, uma sintomatologia dolorosa após trauma, com alterações típicas antigas. E 7, exclusão de uma causa estranha ao traumatismo. Consiste em demonstrar a impossibilidade de que existia outra causa para explicar o dano, diferente do traumatismo. Significa que não deve existir outras circunstâncias, independente de causa lesiva que atuou sobre a vítima, às quais se possa atribuir o dano. Trata-se de verificar se existe outra causa ou circunstância exclusiva e plenamente capaz de explicar o dano. Ainda no 7º, que é a exclusão de uma causa estranha ao traumatismo. É um estudo dos fatores estranhos ao traumatismo em análise. Existem outros fatores que possam ter influenciado a consequência ao trauma sofrido? É uma pergunta que a gente deve fazer.
O periciado sofreu algum trauma posterior ao alegado? Traumas posteriores e estados mórbidos anteriores, potencializando os efeitos traumáticos ou agravados por eles. Então, um nexo causal seria a análise desses critérios, permite estabelecer o traumatismo em acaso ou pode ser a causa com o maior grau de certeza possível na vítima. Então, gente, é o que nós estamos falando, que a formação é muito importante para o perito. Então, pode-se fazer cursos por aí? Claro, faz quem quer, mas não de formação. Reciclagens, MBAs, mas para a formação de um perito, que ele se forma, quer ser perito. Ele tem que ter um curso sério. Hoje são 3 anos, que a residência são 3 anos. Se a residência passar para 2, seria 2 anos. Mas eu acho que está muito, porque ele tem que ter estágios, certo? E o perito que já tem 6 anos, teoricamente, ele já tem experiência pela vida, tá certo? Bom, desculpe de falar muitas coisas assim, bem rapidamente. Eu teria até, acho que alguma coisa a mais. Está passando para o contrário. A análise do nexo causal seria o resuminho. Quem quiser ver e comentar o resumo. As perguntas que vocês devem fazer são os mandamentos. Primeiro, é possível afirmar que o evento traumático realmente existiu? Escreve isso e depois um dia vocês vão me falar se serviu para você determinar o nexo causal ou não. 2, é possível afirmar que o periciado não apresentava lesões prévias? 3, o trauma sofrido pode produzir o dano alegado e as sequelas em análise? 4, é possível caracterizar a data do evento? Você vai se perguntar isso. As alterações observadas têm relação anatomofuncional com as lesões? O evento teve energia suficiente para produzir um dano, cuja consequência são as observadas no exame pericial? Quais são os dados objetivos e manobras clínicas utilizadas? Existem outros fatores que possam ter influenciado nas consequências do trauma sofrido? 9. O periciado sofreu algum trauma posterior ao legado? Faça isso e depois vocês vão me dizer. Bom, aqui tem os graus de certeza, anexo demonstrado, é possível, mas isso já, se eu falar, o doutor Reinaldo vai me enforcar aí, né? E aí, a reparação, doutor Gilberto, que o senhor falou. As tabelas de indenização, que é um show. Tem N tabelas, até da cabeça de cada perito, tá certo? Então, eu acho que nós temos que pegar de mão junta, quando vocês receberem o protocolo, por favor, opinarem, mesmo, porque geralmente, quando a gente pede para um remédio, mas não tem tempo, não faz absolutamente nada, depois critica. Tá? Para quem serve as tabelas? Para o perito iniciante, que ainda não está seguro a avaliação, para o juiz que tem o direito de controlar as conclusões de seus peritos e que pode ter comparado uma avaliação com a outra. O juiz, coitado, ele fica meio tonto também, essas tabelas. E para os advogados e seguradoras, o mesmo para a vítima. Então, se nós tivermos uma tabela, por que o Brasil não pode ter? Né? E vai ter, sim. Muito obrigado.